Vamos lá, pessoal, vamos dar andamento, então, com muito carinho aqui. Então, você já sabe que o imóvel regularizado é, de fato, o imóvel que tem no cartório de imóveis o seu nome, o nome do seu cliente. Certidão de propriedade atualizada. Qualquer outro documento que a gente tenha, o imóvel está irregular, tá? Professor, qual que é a importância da gente, de fato, ter o imóvel regularizado? O imóvel regularizado, ele valoriza muito. Nós estamos falando de 50%, 70%, 80%, 100%. O imóvel regular é outro nível, né? Você consegue vender com mais facilidade, você consegue dar em garantia de empréstimo. O imóvel regularizado, você consegue trabalhar com ele em diversas situações, você consegue usar as ações reivindicatórias, que é uma ação que não discute a posse, discute a propriedade. Quando você tem um imóvel regularizado, você consegue fazer uma ação mais rápida, que é a reivindicatória. A emissão da posse, você consegue usufruir da ação de resgate. Numa desapropriação, você vai receber indenização com mais facilidade. Claro que você pode discutir o valor da indenização, se você não concorda, mas ter um imóvel regularizado é vantagem em todos os sentidos, né? E regularizado eu falo no cartório de imóveis, na prefeitura é outra situação, o interessante é que seja regularizado lá também. Chamada regularização administrativa, que são regularizações diferentes, você já aprendeu aqui comigo. Então cuidado, hein? Nós temos 3 procedimentos para regularizar imóvel: judicial, extrajudicial e administrativo. Você tem que saber disso, cuidado. Vamos usar na prática mais o REURB do que propriamente a regularização de uso capião extrajudicial. É uma verdade e bem falada, bem esclarecida. Então, cuidado. Quando nós falamos de uso capião, é uma das formas de regularizar imóveis. Nós temos várias formas, né? Adjudicação compulsória, demarcação de terras. Então, tem muita coisa que a gente pode usufruir para regularizar o imóvel. Lembrando que, o primeiro de tudo, eu preciso saber se o imóvel está regularizado ou não. Como que eu fico sabendo disso, professor Júlio? Eu só fico sabendo disso através da consulta, certidão de propriedade atualizada. Quando eu não faço essa consulta de certidão de propriedade atualizada, eu não sei se o imóvel está regularizado ou não. Então, cuidado com isso. Eu falo porque tem muito advogado, e aluno meu não faz isso, não faz essa besteira, que é, de fato, opinar, né, sem ter acesso à certidão. Eu tenho um sistema, cartório, todo mundo pode ter, que é o cartório 24 horas. Registradores.com, muitas certidões você puxa ali na hora. Quando o cliente traz a certidão, você vê que ela está atualizada, ótimo, resolveu o problema também, tá bom? Deixando muito claro aqui na nossa aula as diferenças dos serviços notariais e registrais. Para a regularização de imóveis, isso é muito importante. Os serviços registrais vai cuidar do registro, cartório de imóveis, competência. Os serviços notariais, nós estamos falando, sim, dos serviços do cartório tabelião de notas, né, que são competentes para lavrar as escrituras públicas. Escrituras públicas de compra e venda, como no caso de imóveis, né, reconhecimento de firma, reconhecimento de paternidade, testamentos, cartório tabelião de notas faz isso também. Partilhas, né, autenticações de cópias e procurações, reconhecimento de assinaturas. Essas são as atribuições dos cartórios tabeliões de notas, né? Respondendo algumas perguntas que foram feitas aqui, e não tem jeito, para que a gente domine a regularização de imóveis, além de conhecer muito bem o direito imobiliário, que é um segmento do direito civil, nós precisamos conhecer muito bem os serviços prestados pelos cartórios, principalmente o cartório de imóveis e também o tabelião de notas, né? E a visão do advogado é de fora da casinha, né? Porque quem trabalha dentro do cartório, às vezes, a não ser que se esforce, corra atrás, mas tem uma visão de dentro para fora, e quem trabalha na regularização é de fora para dentro, né? Então é importante isso. Vamos lá, atenção aqui. Perguntas importantes que são objetos de dúvida da nossa aula aqui. A primeira, quais os serviços prestados pelos cartórios de registro, né? Cuidado, tem o registro de imóveis e registro civil. O registro civil não tem nada a ver. Os cartórios de registro civil são responsáveis pela prática de atos de registro, né? De nascimento, de casamento, de óbito, entre outros também, né? Além de averbações, anotações e fornecimento de certidões desses atos. É claro que essas certidões nos interessam muito para regularizar imóveis. Às vezes eu vou regularizar um imóvel, eu quero saber o nome de quem está, se o divórcio foi averbado ou não na matrícula do imóvel. Eu quero saber se houve emancipação, eu quero saber se tem alguma anotação, certidão de óbito para fazer inventário. Inventário é outra forma que nós temos para regularizar imóveis, só que do falecido, né, para os seus herdeiros, viúva, meiro, meira. Então, eu vou usufruir dessas certidões também, certidão de nascimento, em algumas situações. Então, nos interessa saber o que presta, que tipo de serviço, qual a atribuição do cartório de civil. Isso é importante para nós, né, para que a gente possa usufruir quando necessário na regularização de imóveis também. Então, é um cartório, não é o cartório fim nosso é o registro de imóveis,
mas nós temos que usufruir sempre do tabelião de notas, da escritura pública em muitas vezes, em muitas situações. É importante conhecer as certidões que eu vou solicitar no cartório de registro civil, tá bom? Outra pergunta que foi feita aqui: quais os serviços prestados pelos cartórios de registro de títulos e documentos, professor Júlio? É um cartório também importante, muitas vezes nós usamos o serviço. Os cartórios de registro de títulos e documentos têm funções, gente, diversas, né? Várias funções. O objetivo desse cartório, eles promove o registro de documentos gerais, como até contrato de gaveta, hein? Ah, contrato de gaveta eu não consigo registrar em lugar nenhum. Você não consegue registrar muitas vezes no cartório de imóveis, não vai registrar mesmo, mas você consegue registrar no cartório de títulos e documentos, porque você consegue registrar documentos gerais, como contratos, né, que tem por objetivo bens móveis, inclusive. Imóveis, alguns cartórios você tem uma dificuldade até de registrar, vai falar para você, não, isso aqui a gente não pode registrar. Mas aí você vai analisar qual que é o entendimento do cartório. O que é importante saber? O cartório de registro de títulos e documentos também é responsável por fazer notificações extrajudiciais, como as de cobrança, por exemplo, né, acho que é um grande exemplo. Além também o registro de títulos e documentos também pode ser usado, possui a chamada função suplementar residual. Tudo que os outros cartórios não fazem, o que sobrar, esse cartório faz. Esse cartório pode fazer, né, praticando os registros não atribuídos aos demais cartórios, aos demais serviços, como registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas e etc. Então, importante saber também. Outra situação que é importante também na regulação de imóveis é conhecer qual a função de fato do cartório de registro civil, mas de pessoas jurídicas. Esse cartório, em algumas situações, nós precisamos de certidões para conseguir fazer a regularização registral. Então, importante saber que a atribuição desse cartório, os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, são responsáveis pelo registro dos atos constitutivos, dos contratos sociais, de estatutos também, e suas respectivas alterações também das empresas, sindicatos, associações, fundações e sociedades civis pias, né, religiosas, morais, científicas também, tá? Então, importante. Em relação ao cartório de notas, também nos interessa conhecer as suas atribuições para que a gente possa entender de fato a regularização de imóveis e saber todas as ferramentas e mecanismos que podemos utilizar. As atribuições dos cartórios de notas, de fato, nós temos aí, são competentes para lavrar escrituras, como as de imóveis e de reconhecimento de paternidade, testamentos, partilhas, autenticação de cópias e procurações, reconhecimento, né, também de assinaturas, entre outras também. Essa é a função do cartório de notas, o tabelião de notas. É claro que é um dos cartórios que nós mais utilizamos porque nós trabalhamos com escritura pública, de uso capião, educação compulsória. Nós temos muitas escrituras públicas que nós podemos resolver e regularizar o imóvel, inventário, divórcio com partilha de bens, né? Então é um cartório, uma ferramenta indispensável, né, para o profissional que atua com regularização de imóveis, tá bom? Outra situação também, outra pergunta que nós temos que responder aqui. Professor Júlio, tudo bem, o professor explicou que o cartório de imóveis é o fim. Vamos bater no cartório de imóveis para regularizar imóvel praticamente em todas as situações da prestação de serviço de regulação de imóveis. Então, o que de fato o cartório de imóveis faz? Então, o cartório de imóveis, o de registro de imóveis, que é o nome correto, ele trabalha com todos os registros, né? Registram os títulos de propriedade de imóveis e, respectivamente, também averbações. Também, né, assim, para saber quem é o proprietário de um imóvel, é necessário também consultar esse cartório. É lá que eu faço essa pesquisa, né, um cartório competente. É importante saber que para todas as transações convencionais, acima de 30 salários mínimos, artigo 108 do Código Civil, eu preciso da escritura pública. Então, isso é importante também, tá bom? Não podemos esquecer das atribuições dos cartórios de protesto, né? Protestos de títulos, que é o nome mais comum. Esse cartório ele é competente para o protesto de cheques, notas promissórias, duplicatas, mas também de outros documentos em que se reconheçam dívidas. É um cartório utilizado muito na cobrança. Para nós aqui, é um cartório que é importante, porque podemos, através desse cartório, ter um bloqueio na matrícula, então temos que saber a atribuição desse cartório, até mesmo para orientar, em alguns casos, regularizações, fazer com que o nosso cliente pague essa dívida desse cartório e consiga tirar aquele gravame da matrícula. Eu quero lembrar a todos aqui, regularização de imóveis não é só passar a posse para a propriedade. Muitas vezes nós somos contratados para prestar o serviço de regularização de imóveis para tirar tatuagens da matrícula, né? Gravames da matrícula, que também é uma forma de prestar serviço de regularização. Então é importante conhecer também a atribuição dos cartórios de protestos de títulos, porque muitas vezes eu conseguindo quitar essa dívida, se o meu cliente quitar essa dívida, eu consigo com facilidade, através de uma certidão negativa desse cartório,
fazer prova e conseguir tirar o gravame da matrícula. Então, é uma saída, é importante saber também, tá? Outra pergunta importante que nós temos que responder na nossa aula aqui: quais as atribuições dos cartórios de registro de contratos marítimos, né? E suas devidas atribuições. É um cartório que nós vamos usar com um volume muito menor, mas importante para não confundir, saber qual que é a atribuição desse cartório. Dentro desse cenário de regularização de imóveis, temos que dominar todas as ferramentas cartorárias. Esse cartório, ele restrito a alguns estados, né? Não temos em todos os estados no Brasil. Os primeiros tratam exclusivamente de atos relativos às transações de embarcações marítimas, né? E os segundos respondem pela distribuição equitativa de serviços cartoriais, de que trata a Lei 8935 de 94, e os atos complementares à função. No Distrito Federal não existem tais cartórios, tá? É importante deixar claro aqui também. Mais uma pergunta que eu tenho que responder para você aqui na nossa aula: como posso, né, fazer para me identificar que os valores cobrados nos cartórios estão corretos, tá? Você consegue, através do site do Tribunal de Justiça de cada estado, você consegue entender quais são os valores que devem ser cobrados, os emolumentos, tá bom? Então, outra pergunta que me fizeram, vou responder na aula também, para poder ajudar. Legal. Quando nós falamos de cartório de notas, então, o cartório de notas tem diversas funções, né? Para nós, a regularização de imóveis é primordial. Nós temos aí esse cartório como um cartório que vai nos ajudar muito a regularizar imóveis. Então, é um cartório que nos ajuda muito porque é o cartório incumbido, né, de autenticação de diversos tipos de notas, documentos. Ele também autentica os documentos de diversas negociações comuns e arrecada também valores que se revertem em prol da sociedade e faz com a movimentação também cumprir requisitos, inclusive o artigo 108 do Código Civil, acho que é o grande cenário, tá? Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis, a lavratura de testamento, lembrando que o testamento público ele é lavrado no livro de testamentos nesse cartório, que é o cartório de tabelião, e segue à vontade do testador. Reconhecimento de firma, é importante saber que também isso nos interessa muito na regularização de imóveis, temos que dominar. Reconhecer firma é um ato pelo qual, mediante a presença, né, ou a apresentação de documento de quem assina, ou por comparação, né, com a assinatura já reconhecida. Quando ausente, certifica-se que uma assinatura é de fato determinada pessoa. E na regularização de imóveis, o cartório de imóveis exige muito esse tipo de reconhecimento de firma, então é muito importante saber, quando realizado o reconhecimento de firma, a assinatura passa a contar com a presunção de veracidade, sendo que em alguns casos tais procedimentos é obrigatório e de qualquer forma é sempre recomendável, pois evita questionamentos também posteriores do cartório de imóveis, tá? Mais um assunto que eu queria aprofundar também, para você ficar forte, alto nível: procurações públicas, né? A procuração pública, segundo o Código Civil, é o instrumento do mandato, né? Não é mandado, mandado é ordem judicial, mandato. Por meio da procuração, gente, o mandante autoriza outra pessoa, o mandatário, a participar de atos de seu interesse. Na procuração pública, uma via fica com o cartório de notas por tempo indeterminado, o que facilita que seja expedida uma segunda via quando necessária, de fato, tá? Então é importante. Não podemos deixar de falar das escrituras públicas de doação. No cenário de regularização de imóveis, precisamos compreender, porque a doação, regularizar a doação também é uma prestação de serviço, uma prestação que nós fazemos. Então a doação é importante deixar claro que é uma espécie contratual, sim, por meio da qual uma pessoa chamada doador cede, em regra, a título gratuito, bem móvel ou bem imóvel, para outra pessoa, chamada de donatário, né? Ela é importante, pois evita o surgimento de disputas envolvendo o bem doado, seja com o próprio doador, seja com o próprio herdeiro, né? Os herdeiros. Hoje tem a holding, nós usamos muito. Eventualmente, gente, a doação pode ser onerosa, né? Então é importante falar, o professor molhar o bico, quando condicionada a alguma outra obrigação a ser imposta ao donatário. Eu trago como exemplo, acho que é um exemplo bem legal, quando a adoção de um terreno, a adoção na cabeça, né? A doação, a gente confunde muito, né? Põe o A de adoção. Quando a doação de um terreno gera o ônus ao donatário de construir uma creche ou uma igreja sobre ele, né? Então, importante isso. Inclusive, o professor ficou muito feliz porque hoje, na data de hoje, eu consegui ajudar um cliente. Ele chorou muito aqui no escritório, por isso acho que até eu falei adoção, mas nós conseguimos regulamentar a situação de adoção. Ele ficou muito feliz, eu estou dividindo com você aqui. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. O bem sempre vence. Então, o objetivo da doação é esse, né? Eventualmente a doação
ela é gratuita, em algumas situações onerosa. Quando onerosa, ela está condicionada a alguma obrigação a ser imposta ao donatário. Então, isso é fato. Quando houver também esse tipo de contraprestação, considera-se a doação de fato, né? Ela foi onerosa e não gratuita. E no caso, né, da doação de bens imóveis, eu preciso da escritura pública, né? Eu preciso da escritura pública de doação e também será necessário realizar o registro do imóvel em nome do donatário para que seja devidamente transferida a propriedade para essa pessoa. Então, a doação também entra como ferramenta, objeto de estudo na regularização de imóveis. Não dá para trabalhar com regularização de imóveis sem saber as regras principais, pelo menos o que a gente falou aqui é o básico que a gente tem que saber, né? Claro que nós podemos aprofundar os estudos de doação, mas aí entraria no caráter mais de direito civil. O básico registral, pelo menos, é saber que a doação, em regra, é não onerosa, mas existe a doação onerosa e é uma forma de transmitir a propriedade também. Outro ponto que também não podemos deixar de falar aqui, gente, isso também é muito importante, o regime de casamento, né? Não dá para trabalhar com regularização de imóveis sem entender um pouquinho de regime de casamento. Nós temos no Brasil 4 regimes de casamento. União universal, mistura tudo, uma salada de fruta, não é mais o automático. O segundo é o parcial de bens, é o automático atualmente. Casou após a constância do casamento que foi adquirida dos dois, o que cada um tinha antes continua sendo seu. O terceiro regime é a separação total de bens e o quarto e último regime é a separação final nos aqueços. Se eu caso hoje não escolho nenhum regime de casamento, eu vou casar com automático, parcial de bens. Se eu quero de fato casar num regime diferente, eu vou ter que fazer no tabelião de notas o pacto antinupcial, né, para poder escolher um regime diferente do automático. Então podemos dizer que o pacto antinupcial é o contrato feito entre os noivos que dispõe sobre o regime de divisão de bens que terá vigência após a realização do casamento e é imprescindível, sim, de fato, que seja feito perante o tabelião de notas, né, o cartório de notas, pois caso seja realizado por meio de escritura pública, acabou, está resolvido. Agora, se você faz por contrato de gaveta, ele é nulo, né? Ele é nulo. Agora, respeitando as regras feitas no cartório, é legal, resolveu o problema. Além disso, gente, eu quero trazer para você também, isso é importante, cláusulas que contrariam disposições legais também são declaradas nulas, né? Então, fazer contrato de gaveta nessa situação é que nem cessão de direitos hereditários, né? Tem que ter a anuência de todos os herdeiros e precisa ser por escritura pública, senão é nula. Então, cuidado com isso, tá? Outro ponto que eu quero trazer para você, que é objeto de estudo e muito importante, é a instituição de usufruto. Também é algo que nós temos que dominar para regularizar imóveis, né? E de fato, não podemos errar. Então, a instituição de usufruto também pode ser feita, sim, por escritura pública. Pode, não deve ser feita por escritura pública. Eu costumo dizer que a instituição de usufruto é o instrumento utilizado quando o proprietário alenia, né? Ele faz alienação. Então, ele acaba alienando o direito de usar e gozar determinado bem a um terceiro, mantendo para si a propriedade. Se o instituto, né, for feito de forma gratuita, incidirá o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação, que será pago ao estado onde estiver localizado o bem, ok? Quando o instituto for de forma onerosa, aí incidirá o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, a ser pago ao município que estiver localizado do imóvel. Então é importante entender essa regra, hein? Você entendeu? Vou repetir então. Estou falando de usufruto. O pai doa para a filha a casa, mas ele pode alugar, ele pode morar. Ele doa para ela, é dela, mas em vida o pai e a mãe vai usar. Só passa para a filha a posse, o direito de posse, de uso, de gozar, de expor, a partir do momento que ele falecer, ele ou ela. O usufruto é para isso, para proteger quem doa, né? Esse instrumento, gente, ele é utilizado quando o proprietário ele aliena, né, o direito de usar, gozar, dispor determinado bem a um terceiro. Então, essa operação eu pago ITCMD quando ela é o quê? Gratuita. Quando ela é onerosa, eu pago ITBI, ok? Então, vou pagar de um jeito, eu vou pagar. Gratuita ou onerosa, mas são impostos diferentes, ok? Não podemos esquecer também da instituição de hipoteca, né, gente? Também muito importante. É o direito real que um devedor confere a um credor sobre determinado bem imóvel de sua propriedade ou de propriedade de um terceiro garantidor, e dessa forma o bem é dado para garantir uma determinada dívida, e caso essa não seja paga pelo hipotecado, haverá sim a venda do bem para pagamento do respectivo credor para que a hipoteca seja constituída
e válida, né, perante terceiros, também deverá ser levada ao registro de imóveis. E nessa situação, os cartórios têm funções de grande relevância. Por quê, gente? Eu sempre falo isso para os alunos na aula, né? Eles são responsáveis por garantir a segurança de diversos negócios jurídicos, o que ajuda a manter a paz social. E confere também fé pública e diversos documentos que assegurem que haverá a publicidade necessária e que a autenticidade estará garantida, além de evitarem fraudes também que sejam cometidas de fato, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, importante. Agora sim, você conhece os instrumentos que nós usamos muito na regularização de imóveis do cartório, né? Fornecidos na prestação de serviços, nas atribuições do cartório de notas, são os principais serviços oferecidos que nos interessam muito, porque eu já falei aqui que a regularização, muita gente acha, a regularização de imóveis é só transferir o imóvel para a pessoa. Não, às vezes é dar baixa, né? Na matrícula, no gravame. Então, é importante que você saiba isso e domine o assunto, tá? Essa é a ideia, isso é muito importante, tá bom? Quando eu falo de serviços prestados por cada tipo de cartório extrajudicial, então agora você sabe os serviços que nos interessam do cartório de registro civil, do cartório de registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, cartório de títulos e documentos nós falamos, cartório de notas e o cartório de registro de imóveis, né? Então, agora você sabe quais ferramentas você pode usufruir desses cartórios para atingir o objetivo que é ajudar o nosso cliente sempre, né? A ideia é essa, ajudar o nosso cliente sempre, tá bom? Legal, espero você na próxima aula, muito obrigado e até já.